Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renata Colombo, eu sou jornalista, sou aluna da Inova e é com muita alegria que eu dou as boas-vindas a vocês nesse dia tão especial que a gente vai aprender tanto, que a gente vai trocar tanto conhecimento com esse super time que organizou esse evento aqui pra gente. Bom, Inova Day 2018, edição São Paulo, e o tema desse evento não podia ser outro, é a especialidade da Inova, a década de 2020-2030. É estudar o futuro, é estudar o que vem pela frente, é a pergunta que todo mundo quer ter a resposta, né? O que vem por aí e como a gente se posiciona nessa década que se aproxima com tantos desafios e com tantas transformações rápidas que estão aí na nossa frente. Antes de tudo, vamos agradecer os nossos parceiros. Otávio Café está nos oferecendo esse café sensacional que vocês tomaram antes de entrar aqui no auditório. O Canvas by Instructure, que é a plataforma de aprendizagem que a Inova usa, que inclusive vocês vão também utilizar para o curso de inovação disruptiva, e terão acesso também ao Trend Report, que vai ser apresentado aqui daqui a pouco no Inova Day, e também os outros conteúdos, certificado e tudo mais. Esse curso de inovação disruptiva vai ser, talvez, para quem ainda não teve tanta familiaridade com o assunto, um dos primeiros cursos e ensinamentos que vocês vão fazer aquela cara assim, hã? Que é o que quase todo mundo faz. Como assim? O que é isso que vocês estão nos apresentando, que às vezes parece tão longe da realidade da gente e que, na verdade, está mais perto do que a gente imagina? Bom, um time de palestrantes sensacional que eu vou apresentar agora, os idealizadores do Inova Day, o CEO da Inova Consulting, Luiz Rasquilha, que está ali, daqui a pouco vai abrir o evento para a gente. Marcelo Veras, presidente da Inova Business School. Agradecer também a equipe da Inova, em nome da Marcele Blanco, que organizou esse evento tão legal e com tanto carinho, com tanta dedicação aqui para a gente. E, em seguida, os nossos palestrantes: Ricardo Basalha, diretor executivo da Michael Page; Rubens Pimentel, sócio, diretor na Trajeto Desenvolvimento Empresarial; Lars Jané, diretor da América Latina, da Instructure; e Ítalo Flâmia, chefe de inovação e digital officer na Porto Seguro. Esse time vai trazer para vocês hoje, para a gente, ao longo de todo o dia, as suas visões, as suas experiências e leituras dessa década que vai ser estudada aqui no Inova Day. O nosso convidado, Kaique Pegurieves, presidente de Educação e da Resultados Digitais, teve um problema de saúde, ele não pôde vir, ficou impossibilitado de estar aqui nesse dia. Então, o tema Empresas de Futuro será apresentado por Rubens Pimentel, que é sócio-diretor na Trajeto de Desenvolvimento Empresarial e também professor de estratégia na Inova Business School. O evento vai começar com a palestra de Luiz Rasquilha, vai nos mostrar esse Trend Report 2020-2030, um estudo que foi revisado, porque a mudança é mais rápida do que a gente acha que é quando começa a estudar isso. O Inova Day ele tem aqui um objetivo de ser um start, uma marca na vida profissional de todo mundo que veio participar dele, por causa de tanto conhecimento avançado que ele está trazendo, de qualidade e de futuro. E o Luiz ele está trazendo todo esse instrumento, todo esse estudo que vocês vão conhecer pelo livro que foi lançado também. E eu quero deixar uma dica para todo mundo aqui que quiser, no final vai poder fazer perguntas e tudo mais. Acho que vocês deveriam fazer uma pergunta que é assim importantíssima, que é saber qual é o tênis que o Luiz está usando hoje, no ranking dos 96 que ele tem, em qual esse tênis está. Eu já observei ali, fazendo uma análise prévia para, né, não constranger e tudo mais, mas o tênis ele não fala português, isso eu posso garantir para vocês. Então, bem-vindos, aproveitem, Luiz. Tô de Madonna. Obrigado, Renata. Bom dia. Bem-vindos. Foi uma casa cheia com tanta gente, tantos amigos, alunos, clientes, parceiros. Sempre bom. Renata, o tênis foi de propósito para a sessão de hoje. É a primeira vez que eu estou usando ele com o nosso Azul Inova. Bem-vindos. Eu tenho uma primeira apresentação do dia é minha e tem como grande objetivo fazer o start e preparar esta visão
que é a próxima década. Foi um tempo importante de estudo, de pesquisa que nós tivemos nos últimos 2 anos e que todo o time da Inova tem trabalhado dia após dia para tentar estruturar melhor e dar uma visão clara. A primeira hora e 20 é minha e, portanto, eu vou, em primeira mão, apresentar para vocês o resultado da nossa pesquisa, como é que nós enxergamos e como é que nós vemos a próxima década. Dentro da sacola que vocês receberam tem um print, por sinal do nosso parceiro aqui do DCI, que publicou ontem o resultado do estudo, e quem quiser seguir ponto a ponto, tem a lista aí impressa, acho que pode ajudar a ver o ponto completo. Uma breve, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de me apresentar, eu não sou brasileiro, eu moro no Brasil porque eu escolhi morar aqui há quase 8 anos, e com muito orgulho, dizendo, todo mundo sabe que eu vou falando que o Brasil, apesar de tudo, é o melhor lugar do mundo para se morar. Sou o CEO da Inova, juntamente com o Marcelo, e fazemos aqui esta dupla de trabalho entre Inova Consult e Inova Business School. Professor convidado na FIA, Dom Cabral, e sempre gosto de fazer a referência ao meu programa de rádio na CBN por uma única razão. Porque só eu e a jornalista que escutamos, porque ele roda sexta-feira à noite. Então, sexta-feira, 9h50 da noite, é difícil alguém estar atento ao que roda na CBN, na rádio, então eu sempre falo um pouquinho dele. Aí, em agosto do ano passado, a CBN falou: Luiz, é tão legal o teu programa, a gente vai mudar o horário. E foi para as 10h10 da noite. E, portanto, só a jornalista e eu e a Renata fizemos alguns programas juntos, é que escutava. E este ano, em fevereiro deste ano, a CBN resolveu tirar todos os colunistas do Noite Total e fiquei só eu. Ele disse: Luiz, é tão legal o teu programa, você é o único que vai ficar, mas vai ficar às 11h20 da noite. E, portanto, já nem a jornalista escuta, fica só no podcast, a minha mãe vai, de vez em quando, escutando aquilo que eu vou fazendo. Vou pular alguma parte mais chata, mais formal. Eu gosto de trazer sempre esta foto. Meu filho é o palestrante TED mais novo da história. Fez um TED com 6 meses no palco, pendurado no canguru, e no meio da apresentação ele dormiu. Eu estou tentando aí que ele cresça um pouquinho mais para eu entender o que significou essa situação. Algumas curiosidades: o meu Instagram, 90% das fotos são prato e comida, tudo que eu como eu posto. Me perguntam, cara, qual é o seu problema? Porque saiu nos Estados Unidos um estudo que fala que quem posta aquilo que come tem um problema de afirmação pessoal. Eu não tenho esse, eu tenho vários, mas eu só posto aquilo que eu como para tranquilizar a minha mãe, que está em Lisboa, se preocupando comigo. Vocês sabem que, enquanto temos mãe, ela basicamente se preocupa com 3 coisas. O quanto você se alimenta, o quanto você descansa e o quanto você se agasalha. São as 3 coisas que mãe, independente da nossa idade, enquanto temos mãe, ela se preocupa com a gente. As minhas coleções: eu tenho 96 pares de tênis, tenho mais tênis que a minha esposa tem sapato. Na verdade, a Viviane está aqui na primeira fila. Ela me dizia há um tempo atrás: Luiz, não dá mais, agora para cada tênis que entrar, outro tem que sair. E como eu sou português, e português é literal, ela não falou tem que sair para onde, eu aluguei um depósito. Aí eu pego, boto no depósito, ela descobriu e falou assim: cara, mas por que a gente tem um depósito alugado? Não, você falou que eu tinha que tirar o tênis de casa. Não, mas era para doar, para vender, para jogar fora os velhos. Não. Você falou que quando um sai, o outro quando um entra, o outro sai. Você não falou para onde. Então, botamos no depósito para gerenciar melhor o espaço. Faço coleção de relógios e faço coleção de milhas. Tenho mais horas de voo que 2 amigas minhas aeromoças da Azul. Quando eu durmo deitado, eu estranho. Então, até pensando em trocar a cama de casa por uma poltrona de avião. E daí a nossa agenda, a minha agenda, a primeira parte, a primeira apresentação, ela vai ser bem longa, vai ser bem intensa e num ritmo bastante rápido, até porque depois o relatório fica disponível, está disponível para todo mundo baixar, mas eu tenho um breve enquadramento teórico. É importante, até por sermos uma escola também, é importante colocar os pontos sobre a teoria, o que deu origem. Quando falamos de futuro, de tendência, de inovação, muitas vezes a pergunta: mas isso é achismo, é mandinar, como é que vocês fazem? Então eu vou colocar aqui rapidamente o conceito do enquadramento teórico. Qual foi a metodologia? O resultado de um estudo pressupõe uma metodologia, a gente vai falar dela também, e depois vamos entrar na lista das 75 tendências para a próxima década, e depois deixar quando todo mundo já não conseguir respirar, vamos deixar os aprendizados, os takeaways finais para o nosso break. E depois, Marcelo e Basaglia dão mais um plus, depois o Rubens dá um plus, depois à tarde com o Lars, e eu fecho lá no final da tarde com os chamados negócios do futuro, que é onde botar a nossa grana, onde botar as nossas fichas, com a nossa visão de tudo isso. Começando pelo primeiro ponto: o que são tendências? Na verdade, desde sempre,
desde a última década, nos últimos 12 anos, que o tema tem entrado na pauta das empresas, na agenda das escolas, e principalmente nos últimos 3, 5 anos, decisivamente o tema entrou na agenda das empresas. E isso pressupõe que a gente comece por explicar o que são tendências. E, portanto, a gente define na Inova tendências como alterações. Mudanças e alterações têm a capacidade de influenciar a dinâmica dos negócios e o comportamento das pessoas. Só que isso é um conceito genérico. A gente vai agora colocar a lista em termos de visão do longo prazo para o curto prazo. Começamos sempre pelas mega tendências. As transformações de larga escala, transformações com impacto global que já estão acontecendo e que influenciam decisivamente as nossas vidas. É difícil eu, o indivíduo, influenciar uma mega tendência, mas eu sou influenciado por elas. E, tipicamente, as megatrends têm visão para 10 anos ou mais. Aí, quando a gente é impactado pelas megatendências, entram a mudança de comportamento, as tendências comportamentais. Ou seja, como é que cada um de nós altera e ajusta a sua forma de pensar, a sua forma de comportamento perante aquilo que a megatendência está dizendo. Quando juntamos essas duas, entra a importância das empresas, as chamadas tendências de negócio. O que é que eu, empresa, tenho que colocar na minha agenda de planejamento estratégico, de visão de gestão, para estar alinhado com aquilo que está acontecendo no mundo. E neste momento, esse slide meio que joga no lixo, entre aspas, a teoria tradicional da gestão, que diz, pense dentro e leve para fora. Nós defendemos exatamente o contrário. Olhe fora primeiro, traga para dentro o entendimento e depois devolva ao mercado aquilo que ele quer. Porque estamos vendo hoje que empresas, e o Rubens falará disso em Empresas do Futuro, empresas que pensam de dentro para fora estão errando muito, estão errando cada vez mais. E depois temos uma visão mais rápida, mas é uma lente mais recente, tem 1 ano na nossa metodologia, que são as tendências emergentes. O que é que nos próximos 12 meses tem o poder de fazer disrupção aos nossos mercados e aos nossos negócios. Ainda, quando juntamos essas 4 grandes variáveis, construímos por negócio, por empresa, as tendências específicas. Ou seja, para uma empresa do agronegócio, para uma empresa da alimentação ou para uma empresa de serviços, as tendências são diferentes. O mapa é o mesmo, mas eu vou pensando aquelas que mais têm a ver com o meu negócio e que mais impactam o meu negócio. E aí a gente junta tudo para criar os chamados insights, ou seja, as ideias. O que é que eu faço com tudo isso? Onde eu coloco o meu foco, para que direção eu aponto à empresa, como é que eu vejo a empresa nos próximos 5, 10 ou 15 anos, a discussão tem a ver com insights, e, portanto, quais são as ideias. E todo esse mapa tem como objetivo ajudar aos insights e à construção da decisão estratégica e de gestão das nossas empresas. Aí usamos mais algumas coisas. Como é que a gente faz essa pesquisa de tendências? Usando 2 principais variáveis, chamada prospectiva, o estudo de causas que aceleram a evolução do mundo moderno, e quando fazemos a análise prospectiva de forma permanente e regular, ela ganha o nome de foresight, um processo sistemático, quase cultural, de dentro da empresa, preparar as pessoas para olhar para o futuro. Quando juntamos essas duas, conseguimos fazer as chamadas predições. Predição é diferente de previsão. Previsão é um chute, eu acho que. Uma predição é uma afirmação convicta do que eu entendo que vai acontecer quando eu suporto isso pela informação que eu tenho disponível. E quando juntamos várias predições, construímos as linhas do tempo, as timelines para os próximos anos. O que a gente vai mostrar para vocês é a timeline da próxima década, pela visão mega tendência, comportamental, negócio e emergente. Aí entra, depois das timelines definidas, o segundo passo metodológico, que é o chamado cool hunting, a observação e o registro disciplinado dos acontecimentos. Nós defendemos na Inova que cliente, que ser humano, é esquizofrênico e mentiroso. Então, se eu perguntar alguma coisa, a pessoa vai responder o que eu quero ouvir, não necessariamente é a forma como ela se comporta. Então, a gente não pergunta nada, observa tudo. E essa observação com o nome técnico de cool hunting permite identificar ou confirmar tendências e, com isso, reforçar a capacidade de gerar insights de inovação. E quando a gente junta tudo isso,
Temos, então, o nosso Translator, metodologia criada pela Inova há 10 anos atrás, que é o chamado tradutor. O que é que aquela tendência significa no meu negócio? O que é que a economia da experiência significa no Otávio Café? É diferente do que a economia da experiência significa numa escola como a Inova Business School. É a mesma trend, mas as experiências são diferentes. O tradutor é isso, e quando juntamos um grande grupo de tendências, conseguimos montar a matriz de inovação, que não é mais do que uma linha de pensamento sequencial, onde as tendências inspiram as ideias, às quais nós damos conteúdo de recursos e transformamos em produtos e serviços. Hoje, o chamado Trends Innovation, a capacidade de mapear as tendências e transformá-la em insights de inovação, não tem outro objetivo que não seja dar tangibilidade aos negócios, seja para maximizar resultado ou redução de custo, e essa é uma fórmula universal e, por mais que a gente dê voltas, não tem como fugir disso. No final do dia, é o resultado que vai ajudar. Qual foi a nossa metodologia? Nós temos desde sempre estudado, observado, e a gente montou uma metodologia bem multivariada. Tivemos, nos últimos 2 anos, discussão em sala de aula com os nossos alunos dos programas executivos, alguns estão aqui, dos programas in company, alguns estão aqui, dos cursos de MBA e pós-MBA, alguns estão aqui. E, com mais, nos últimos 2 anos, entre presencial e in company, mais de 500 pessoas passaram quase como sendo cobaias, quase sem saber que estavam sendo cobaias para esse estudo, desse trabalho de pesquisa. Fizemos, com nossa divisão de consultoria, projetos em mais de 150 empresas, mas não necessariamente empresas, vários projetos em várias empresas, onde trabalhamos mapas de tendências e fomos juntando esse conhecimento que vai saindo de todo mundo. Não há one-man show. Não há um conhecimento de uma pessoa. É uma coisa cada vez mais colaborativa e co-criada. Todo mundo vai dando insights e vamos construindo um mapa de conhecimento. Temos tido conversas, entrevistas mais formais, menos formais, com C-level, um pouco pelo país e pelo mundo também, com empresas de várias áreas e de vários negócios. Tivemos também reuniões informais com professores de outras universidades, com mentores, sempre na tentativa de entender o que motiva cada um deles, quais são as dores que cada um deles tem. E no final, claro, também usar fontes parceiras da Inova. A Inova continua com ligação a algumas empresas no mundo especializadas no tema. Nós fomos criados dentro da Science of the Time. Hoje temos parcerias com várias fontes de conteúdo e todas elas vão contribuindo para o nosso conhecimento. E quando juntamos tudo isso, temos ainda uma contribuição permanente dos professores da Inova, que todo dia estão pesquisando, e é uma discussão aberta, sempre tentando trazer mais conhecimento. Botamos tudo aquilo no shaker, tudo aquilo no mixer, e dissemos, bom, daqui pode sair uma visão de futuro. E a visão de futuro apresentada em primeira mão, ela está, como eu falei, na sacola de vocês. Aí o DCI ontem curiosamente publicou tudo, e estava ontem disponível, lá no jornal também ficou disponível aí logo na entrada. Todo mundo ontem me zoava na aula, porque parecia que eu tinha 18 anos, não é, quando entrei na faculdade, mas não, foi do ano passado. Então na verdade, essa foto é do dia que inauguramos a Inova em São Paulo. Então vocês veem a diferença um ano depois, o que eu envelheci com essa nova realidade. Mas vamos olhar para o mapa conforme ele está desenhado no relatório que vocês vão ter disponível hoje ainda. O mapa tem a construção na lógica que eu falei, mega tendências, tendências comportamentais, tendências de negócio e tendências emergentes. Claro que aqui dá uma visão, aqui está a visão do todo, e agora eu vou fatiar cada um deles, e para cada tendência eu vou dar um slide com as principais predições que nós entendemos que esse mapa tem. Aí quem quiser ir seguindo e ticando na sua lista do DCI, fique à vontade, mas vamos fazer por capítulos. Mas aqui é para ter uma ideia, gestor que olha e fala, beleza, eu vou pegar essa, com essa, com essa, com essa, e com essa, e com essa, eu consigo começar a ter uma ideia do que é o meu negócio, o que é a minha empresa, para onde é que ela pode ir, ou que apostas estratégicas eu posso fazer. Vamos começar então pelo início, vamos começar pelas mega tendências. Quem estudou na Inova sabia que até ontem tínhamos 8 mega tendências, hoje passamos a ter 10 mega tendências. E das 8 que estavam nas mega, algumas passaram para as emergentes, agora é muitas vezes o desafio de ver o que era o antes e o depois. Começando pela primeira, e não é dizer que a primeira é mais importante, a 10ª é a menos importante. Todas são importantes dependendo do momento da minha empresa e do entendimento que eu tenho de que essa tendência pode ajudar o meu negócio.
Sem dúvida, evolução tecnológica com pessoas e empresas conectadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o detalhe de a tecnologia ser cada vez mais inclusiva, ou seja, fácil de usar, barata de usar. E a previsão é que em 2022, entre 22 e 25, 100% do mundo vai estar conectado. Ou seja, 8 bilhões de pessoas no planeta, 100% do mundo vai estar conectado e, portanto, uma transformação radical daquilo que é o entendimento que nós tínhamos dos tempos passados, do século XX e dos últimos 15 anos. Em 2017, o ano passado, 52% do planeta estava conectado. 2022, 100%. Já começamos a pensar o impacto que isso traz para as nossas vidas e para os nossos negócios. Globalização, força e poder da sociedade. Nunca como agora o poder do meu par, do crowd, da multidão, teve tanta relevância. Eu não fico num hotel sem olhar no TripAdvisor como é que esse hotel está ranqueado. Eu não compro uma marca A ou B sem olhar, por exemplo, usando tecnologia e conectividade no Reclame Aqui, ou sem perguntar aos meus amigos nos grupos de WhatsApp onde eu estou, o que é que faz ou não sentido. Então, nunca como agora, a partilha permanente de informação e a opinião dos outros me influenciaram tanto nas minhas tomadas de decisão. E, portanto, mais do que pensar naquela visão de segmento de mercado tradicional, a pergunta é, qual é a crowd, qual é a multidão, quais são os meus pares que eu quero trazer para dentro e colocar em termos de análise e de conversa. Terceiro, envelhecimento, explosão demográfica e intergeracionalidade, ou como diz o nosso querido Rubens Pimentel, networking de gerações. Ele falará disso daqui a pouco. A expectativa de vida vai chegar a 120 anos até 2030. E, portanto, se alguém nessa sala acha que se vai aposentar aos 65, bad news. Não vai. Vai continuar trabalhando e provavelmente aos 110 vai ter um estagiário com 22. E, portanto, como gerenciar essa discussão, essa interação de gerações? Teremos 8 bilhões de pessoas em 2022 e, portanto, mais gente no mundo, mais gente durando mais tempo. Portanto, já começamos a ver a quantidade de negócios possíveis que eu posso fazer para atender essas pessoas. E interessante que envelhecimento, é dizer, não é a pessoa com 65 anos que está velha. Ela está no meio da sua vida, está no meio da carreira até. E, portanto, vamos ter aqui bastantes transformações, até na forma de gerenciar, de liderar. E depois o Marcelo e o Basaglia falam sobre as competências, mas precisamos de novas visões, de novas cabeças para entender como gerenciar essa variável. Ambiente, alterações climáticas e recursos naturais. O aquecimento global nos próximos anos poderá chegar até mais 2 graus. E, portanto, quando tivermos 40 graus em São Paulo, serão 42. Quando for 45 no Rio, serão 47. E, portanto, o grande desafio é como é que a gente não vai só de bermuda trabalhar, mas como é que a gente consegue gerenciar essa preocupação com escassez de água, com os recursos naturais ou com a falta de recursos naturais e com o impacto ambiental que esse aquecimento global e que essa alteração climática está trazendo às nossas vidas. Apesar de algumas pessoas no mundo acharem que não é bem assim, estamos hoje vivendo uma transformação profunda do ecossistema climático do planeta. Poder das novas superpotências das economias emergentes. Quando se fala, mas se fala muito dos BRICS, já não é BRICS. Primeiro é a Xíndia. A fusão da China com a Índia que dá um ecossistema e um poder gigante. A China fabrica e a Índia pensa. Lugar do mundo que tem inovação, que não tem indiano na conversa, não merece quase respeito. A gente vê qualquer empresa inovadora do mundo, tem indiano liderando a sua transformação, fazendo a sua inovação funcionar. E a China produz tudo. Aliás, se nós não quisermos tocar em nada made in China nessa sala, vamos ficar todos levitando pelados, porque não tem opção. E, portanto, essa é uma realidade que obriga também a entender essa dinâmica, não só de dizer que a China só produz o que é barato, de baixa qualidade, mentira, vai de menor qualidade à máxima qualidade. Temos os MINT, México, Indonésia, Nigéria e Turquia, e a Turquia, curiosamente, é um país que tem assento no Conselho Europeu, sem ser geograficamente da Europa, porque faz uma fronteira entre o mundo católico e muçulmano, e vemos bem o impacto que hoje o mundo está vivendo com esse confronto de religiões. E tem os Next 11, nos próximos 11. Bangladesh, Egito, Irã, Paquistão,
Filipinas, Coreias unificadas. Nós dissemos há quase 1 ano e meio atrás que as Coreias caminhariam para se aproximarem. Todo mundo achou que a gente era louco. E está aí o fato acontecendo. Faz 3, 4 meses que os dois presidentes coreanos, os líderes coreanos, se aproximaram e, curiosamente, apaziguaram aquela tensão que a Coreia do Norte estava colocando no mundo. Dissemos isso há 1 ano e meio atrás. Vietnã, Estônia, Israel, Arábia Saudita e Bahrein, por razões diferentes, sejam porque estão apontando mais para a questão tecnológica, mais para a inovação, mais para o empreendedorismo, mas começamos a ver que Vale do Silício já não é o único destino interessante a ser explorado. Temos outros ecossistemas que devemos colocar na agenda. E, portanto, isso é também importante colocar na nossa pauta o poder dessas novas superpotências, que não tem necessariamente só que ver com o tamanho. Claro que China e Índia representam praticamente 3 bilhões de pessoas dos 8 do planeta. Mas os outros têm aí um papel importante. A Estônia foi o primeiro país a utilizar criptomoedas validadas pelo governo, onde você, por exemplo, pode pagar impostos em criptomoedas. E, portanto, já está dando um passo bastante interessante. É o país do mundo com o maior índice de empreendedorismo por cidadão, porque eles são 1,8 milhões e não têm dimensão de mercado, vão ter que vender para fora. Então, começaram a pensar que a globalização de mercados era importante. Evolução Genética e Humanos 2.0. Aliás, 2 livros que a gente sempre recomenda. Quem gosta de passado pode ler o Sapiens. É legal, mas já foi. Quem gosta de futuro pode ler o Homo Deus, que é uma recomendação. Agora vai sair o novo, os 21 lições para o século XXI, que já está na agenda para as férias. Mas o Harari diz, e com muita razão e prova, que nós somos a última geração de Homo sapiens. A próxima geração será a geração algorítmica ou singular. E, de certa forma, hoje nós já trabalhamos na singularidade. Quando o nosso smartphone, embora seja iPhone de todo mundo, o que está lá dentro é diferente. Os aplicativos são diferentes. Cada um personalizou o seu iPhone, o seu smartphone, aquilo que ele quer. A questão é que isso vai evoluir não para a nossa mão, mas para dentro do nosso corpo. E, portanto, a grande discussão vai ser a questão de humanos versus digitais. Eu me bato aqui com um projeto de consultoria com um cliente nosso, que está aqui na sala, dizendo que a gente precisa enfiar chips implantáveis no time. E o Red fala, cara, você tem que convencer o sindicato e tem que convencer o ministério, e a gente vai conseguir. Mas eles estão chegando, eles já estão aí. Chip implantável para fazer pagamento em máquina de vending, para rastrear, por sinal eu estou louco para ter um chip implantável no meu filho, que é para quando ele sair correndo no shopping, eu abro o app, aperto um botão e ele cai. Aí eu chego lá e ligo ele de novo, porque já não tem idade de correr atrás do Guilherme, porque ele está tem muita energia. E, portanto, o desafio é de fazer essa fusão entre humano e digital, digital-humano, entendendo que tecnologia e seres humanos caminham para ser uma coisa só. E, portanto, quem rejeitar isso, naturalmente vai ficar ultrapassado desse novo ecossistema, dessa nova realidade. Busca pelo novo e pelo desconhecido. Nunca como agora houve tanta pesquisa, tanto investimento para descobrir o espaço, para querer morar em Marte, mas também para tentar entrar em contato com outras espécies de outras galáxias, ou até com outras espécies mesmo do nosso planeta. Descobrindo o cérebro humano, nunca como agora, neuromarketing e neurociência esteve tanto na agenda, e nós temos uma pós em neuromarketing. Alguns alunos que passaram por ela estão aqui hoje também, numa tentativa de dizer, vamos tentar descobrir além do que já se sabe. Hoje é possível pela tecnologia, é possível pelo mundo conectado, é possível pela quantidade de informação disponível, pela quantidade de empresas e laboratórios no mundo que estão testando coisas novas. E, portanto, a busca pelo novo e pelo desconhecido, até para tentar resolver os problemas que nós criamos no mundo e que, pela lógica normal, não estamos conseguindo resolver. Portanto, já é possível, por exemplo, fazer chover, e não é com nenhuma dança da chuva. É com máquinas que fazem nuvens, que misturam hidrogênio com oxigênio e, portanto, fazem chover em qualquer lugar do mundo. A China tem um território alimentado, entre aspas, por chuva artificial 3 vezes o tamanho da Espanha, desde 2013. Portanto, não é propriamente a última novidade que aconteceu, mas já está começando a ganhar outra dimensão, descobrindo aquilo que é desconhecido, ou que até agora nós achávamos que não, isso não é possível, isso não vai dar certo, isso não tem como funcionar. E temos cada vez mais exemplos de como isso é possível. Temos já testado com sucesso implantes de memória falsa, ainda em ratos, mas já nos humanos, para tratar depressão ou trauma. O meu trauma de altura
por exemplo, pode ser tratado já daqui a uns anos, na próxima década, com chips e com memórias implantadas no cérebro. Portanto, essa busca pelo novo e pelo desconhecido está começando a ganhar muita atenção e muitos recursos financeiros, humanos e técnicos das empresas. Vidas abundantes, sem dúvida, nunca tivemos tanta abundância como agora, e, portanto, muitas vezes a gente fala, mas o mundo está ruim. Faz um exercício de memória e vê como era a vida dos seus pais na sua idade. Como era a vida dos seus avós na sua idade, você vai ver que você está vivendo muito melhor do que eles. E, naturalmente, os nossos filhos viveram melhor do que nós. Enquanto as vidas são chamadas vidas abundantes, a qualidade de vida está crescendo, temos mais disponibilidade, ao mesmo tempo estamos nos isolando, estamos com vidas mais solitárias. Estamos nos isolando mais na nossa rede social, mais no nosso smartphone, estamos dobrados em cima de uma tela, por cada hora dobrado na tela são 27 quilos de peso que fazemos no pescoço, então eu recomendo parar em tudo que vocês fazem na academia, de crossfit, de pilates, não sei o quê, e só fazer reforço de músculo no pescoço, porque é o que vocês vão precisar para segurar o que vem aí pela frente. E, portanto, ainda que eu tenha muita abundância e muita disponibilidade de recursos, eu estou me fechando cada vez mais, o que obriga a trabalharmos todos para uma maior humanização do mundo. O que parece um paradoxo no mundo de quarta revolução industrial, de tecnologia, de mundo conectado, mas também precisamos de voltar a recuperar alguns dos valores humanos para não industrializar de tal forma e pasteurizar de tal forma que as pessoas ficam todas iguais, sem diferenciação. E a diferenciação hoje é o fator crítico de sucesso. Redução das desigualdades e maior transparência. Essa foi uma tendência que deu bastante discussão, porque dizia, Luiz, mas as desigualdades estão aí, elas sempre existiram. Sempre houve desigualdade na história. Desde o início da humanidade até hoje, ela sempre foi desigual. O que hoje a tecnologia, o que hoje a quarta revolução industrial trouxe, é a desigualdade visível. Hoje nós estamos perante, todo dia, sendo expostos a essa desigualdade, o que cria uma pressão adicional nos governos, nos países, nas instituições e em cada um de nós para trabalhar, para reduzir ao mínimo e resolver ao máximo essas mesmas desigualdades. Então, a tentativa hoje, a nossa visão é que elas tendem a reduzir a partir do momento que o mundo está mais conectado, a partir do momento que há uma maior mobilização para resolver os problemas do mundo. A maioria dos empreendimentos, os empreendedores que estão aí começando a dar certo, são pessoas motivadas por resolver problemas do mundo, por ajudar o próximo, por resolver o ecossistema da sua cidade, da sua região, do seu país ou do mundo, para tentar resolver e tentar reduzir essa desigualdade. Isso é um avanço gigante que a humanidade está vivendo e que a próxima década nos vai trazer de forma muito mais forte. E se fala muito do mundo VUCA, nós resolvemos mudar esse conceito. Porque está muito batido, todo mundo fala VUCA, 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 mas o mundo VUCA transporta, tira da gente a responsabilidade. O mundo é incerto, o mundo é volátil, o mundo é não sei o quê, eu estou me despindo da responsabilidade. Nós olhamos com outra lógica. O mundo food, fear, uncertain and doubt. Quem fizer o food um pouquinho mais para a direita, cria outra coisa. Que é o quê? Primeiro, perante tanta transformação, o medo de sair da zona de conforto, o medo de sair da cama quentinha para dizer, será que eu, se fizer esse movimento, vai dar certo? Vem a incerteza. E quando eu faço esse movimento e me adapto, perante a transformação rápida do mundo, a pergunta que eu faço é, será que é esse o caminho? Será que eu não estou mudando para um determinado caminho e daqui a 6 meses ou um ano o caminho já não é outro? Então a incerteza fica presente. E quando a gente muda de VUCA para food, a gente traz a conversa para a pessoa. Será que eu, como ser humano, como executivo, como pai, o que for, será que faz sentido essa mudança? Porque ela está tão acelerada e está tão transformadora que, de certa forma, o medo que nós temos é deixa eu ficar quieto, porque o ser humano é isso, o ser humano fica dentro da sua caixinha para evitar muitos estresses. Deixa eu ver o que é que vai dar e depois eu mudo. Deixa eu ver o que é que vai dar e depois eu me transformo. Isso está criando nas culturas das empresas um problema de inércia, um problema de incapacidade de se adaptar à mudança, com tantos casos no mundo, no Brasil e recentes, que nós temos visto. Todo mundo fala que o mundo está mudando, mas poucas pessoas estão fazendo esse movimento. Eu sempre falo nas nossas palestras, nos projetos de consultoria, nós não podemos criar insegurança nos nossos colaboradores, mas precisamos criar desconforto. As pessoas têm que ficar desconfortadas para se mudarem, para tentar fazer algo, para estarem motivados a fazer alguma coisa nova. Isso se consegue gerando desconforto e
e tirando o medo de mudar. Por uma questão cultural, por uma questão de história, por uma questão o que for, o mundo está caminhando para um mundo onde medo, incerteza e dúvida estão presentes. Então, nessa primeira etapa, fechamos as megatrends, as chamadas mudanças de larga escala com o poder de transformar e impactar negócios e as nossas vidas. E aí entramos no segundo nível, que é o nível das tendências comportamentais, que é eu, ser humano, eu, Luiz, como é que eu vou, o que eu estou ajustando no meu dia a dia para fazer face, para enfrentar esta nova realidade? São 15 tendências comportamentais. Primeira é empoderamento e faça você mesmo. Nunca como agora o poder esteve tanto na mão dos outros. Eu, empresa, quanto mais empoderar o meu cliente, o meu consumidor e o meu colaborador, melhor. Porque no mundo de colaboração, no mundo de cocriação, no mundo onde a informação está disponível e todo mundo pega um pedaço dessa informação, estamos hoje trabalhando para tentar cada vez mais entender o que é isso do faça você mesmo. Vai lá e faz. Há uns 3 dias atrás, 4 dias atrás, eu estava numa reunião com um cliente que dizia, presidente de uma grande empresa, que dizia: a gente tendo capital, a gente comprava a máquina e criava infraestrutura. E, portanto, dava certo porque ganhávamos pelo poder do recurso. Hoje eu não consigo fazer mais isso. Hoje são as pessoas de todo o ecossistema da empresa, interno, relacional e externo, que fazem a empresa funcionar. Ou seja, não é porque eu coloco mais uma máquina, mais um software ou mais um prédio que eu garanto a minha perenidade. Aliás, acho que o Rubens fala disso depois, não é? A Kodak manda lembranças para muita gente. Não é? E, portanto, essa é uma presença muito forte. Por quê? Porque eu, cada vez mais, tenho o poder. É a primeira vez na história da humanidade que um cliente sabe mais de um produto que o vendedor que está vendendo. Que um paciente sabe mais da doença que o médico que está atendendo. Que o aluno sabe mais do tema que o professor que está falando. 52% dos adolescentes na Inglaterra confiam mais no Google que nos pais. E, portanto, dá uma ideia do quanto poder eu tenho disponível na minha mão. Dr. Google, se você quiser uma segunda opinião, Dr. Yahoo, e resolve a conversa. Segundo, nômades urbanos, o estilo informal e prático do qualquer coisa office. Eu trabalho de home office, eu trabalho de Uber office, eu trabalho de aeroporto office, eu trabalho de Otávio Café office, eu trabalho de Iguatemi office, eu até trabalho muitas vezes de sala do cliente office, né, Antônio Grandini? A gente, de vez em quando eu fico mais uns minutinhos na tua sala, deixa eu mandar um e-mail aqui, deixa eu trabalhar um pouquinho. Agora, de office, não necessariamente eu preciso trabalhar, a não ser que seja atendimento a cliente. Todos nós podemos hoje trabalhar com um laptop, com um tablet ou com um gadget de conexão em qualquer lugar, sem necessariamente precisar de estar dentro da empresa. Esse nômade urbano começa, por exemplo, a fazer crescer coworks, começa a reduzir o espaço de metro quadrado alugado pelas empresas nos seus escritórios, porque não precisa todo mundo lá das 8 às 5. Uns podem ficar, outros estão fora, uns sobem, outros descem, e, portanto, um desafio grande de manter a conexão e num estilo cada vez mais de volatilidade e desmaterialização das empresas. Relax e espiritual, por quê? Porque no mundo conectado, de permanente informação, de recebendo 4.000 estímulos de comunicação por dia, desde que a gente acorda, que a gente vai dormir, entram pelos nossos olhos 4.000 estímulos de comunicação, de vez em quando eu preciso dar uma parada. É o happy hour, é o spa no aeroporto, é a hora de massagem na empresa, é o Calm, um aplicativo que eu durante 15 segundos não faço nada, fico ouvindo o mar, só para dar uma calmia, uma relaxada na adrenalina. E, portanto, no mundo conectado, o que a gente precisa também? Momentos de relax. E momentos de relax aceleram a conectividade e aceleram principalmente a criatividade, e a inovação. Porque ninguém consegue ser inovador e criativo sob pressão. Senta aí, em 10 minutos, tira uma ideia para mim. Isso não acontece. Eu consigo ser criativo, consigo ser inovador quando eu me respiro, tiro a pressão e deixo o meu hemisfério direito voar, criar. E, portanto, o relax me ajuda também nesse caminho. E, claro, que a qualidade de vida está hoje cada vez mais sendo colocada na agenda em comparação aos anos 90 e 2000, quando as pessoas trabalhavam 20 horas por dia só focadas ali. Começamos a ver uma geração que procura outras alternativas. Economia da experiência, porque o café da esquina custa R$1
E o café, no Otávio Café, maravilhoso por sinal, custa 6. Mas não é o preço que é importante, é a experiência. O quilo de café, se a gente fizer a conta, não sei onde é que está o Jorge, ele vai me perdoar o que eu vou falar agora, o Jorge está ali, que é 1 quilo de café, no Otávio Café, o quilo de café deve custar uns R$400, mais ou menos, 420, 390. Nunca vi ninguém fazer a conta ao quilo de café do Otávio Café. Por quê? Porque é uma puta experiência, desculpa. Agora, o café pilão sobe de 9 para 10 no supermercado, e a culpa já é do Temer, e da Lava Jato, e do câmbio, e da economia, e de não sei o quê. Por quê? Porque naquele território estamos na lógica da racionalização, neste da experiência. Por isso é que cada vez mais a diferenciação se faz pela capacidade de entregar experiências memoráveis. Todo mundo sabe a experiência que é pegar uma caixa de iPhone, tirar aquela película plástica e abrir a caixa. A caixa até está num vácuo, tem que fazer um esforço, uma forçazinha para tirar a capa e encontrar um iPhone igual ao que eu já tinha. Mas aquela experiência é única. Aquela experiência de descobrir um iPhone igual ao que eu tinha, só que este é o 8 e eu tinha o 7, este é o 10 e eu tinha o 8, é uma experiência. E o iPhone é o, desculpem agora também dizer isso, é o pior celular que a gente pode comprar. É mais caro que a concorrência, dura o mesmo que a concorrência e a bateria até dura menos que a da concorrência. Só que é um iPhone, é uma experiência. E tudo isso cada vez mais nos traz para uma coisa chamada aumento de valor percebido. Quem quiser ficar vendendo produto e serviço está condenado. O desafio é o da experiência. E cada vez mais, e não é uma tendência nova, essa tendência foi mapeada em 1999, mas é uma tendência que continua muito forte e sempre se reinventando de como entregar mais experiência. Eu estou louco para sair o iPhone 11 para voltar a ter a experiência de abrir a caixa e descobrir um igual ao que eu tinha antes. Sociedade do compartilhamento. Estamos perante uma transformação do próprio modelo econômico. O modelo de compartilhar. O modelo em que a posse versus o uso está colocado em causa. As pessoas compartilham carros, as pessoas compartilham casas, as pessoas desapegam e compartilham roupa, e começamos a ver isso tendo um impacto grande nas cadeias de valor. Por exemplo, se menos pessoas comprarem carros próprios, menos marcas vão vender carros próprios, menos companhias de seguros vão fazer seguros de carro, menos oficinas vão fazer manutenção, e tudo menos coisas, menos pessoas vão morrer nos acidentes de carro, e vamos precisar encontrar uma solução para órgãos de transplante, que impressoras 3D já resolveram, porque a cadeia de valor está em transformação numa economia mais circular, que é um novo sistema de organização da sociedade com desintermediação, com digitalização e, tipicamente, com mais compartilhamento. Não só material, mas compartilhamento também de conhecimento. Quantas empresas hoje no mundo abriram as suas patentes de tudo? A Ford, por exemplo. A Ford colocou free, gratuito na sua base de conhecimento, as patentes de carro elétrico. Quem quiser fazer um carro elétrico da Ford, chega lá, baixa e faz. Não paga $1 de royalty. E o que eles falam é, eu não consigo mudar o mundo sozinho. Eu preciso mobilizar os outros para compartilhar essa mesma visão. E, portanto, aquilo que antigamente, nós Inova, éramos lá atrás uma empresa que vendia relatório de tendência, esse relatório em 2010, 2011, 2012, custava 10, 15, 20 mil reais, hoje ela é free. Nós compartilhamos isso. Até porque o objetivo é que depois quem pega esse relatório fala, puta, agora eu preciso dos caras para me ajudarem a construir, a treinar, a desenvolver. Essa também é uma estratégia de marketing de compartilhamento. Então o compartilhamento está em tudo que é a nossa visão. Conexão total e convergente. Se não estiver na palma da mão, não funciona. E de www, World Wide Web, nós migramos para www, what we want. Tudo o que nós queremos está hoje à distância de um clique com o app, qualquer coisa. Até 2007, que é quando chegou o primeiro iPhone, até 2010, quando ele se massificou, eu ia no banco, eu ia no supermercado, eu ia na faculdade, eu até ia na casa da avó. Hoje eu vou ao banco pelo aplicativo, eu vou ao supermercado pelo aplicativo, eu vou à faculdade pelo EAD, eu vou à casa da avó pelo WhatsApp, pelo Skype ou pelo Telegram. E a minha avó tem WhatsApp, então eu consigo conversar com ela pelo WhatsApp. Ela envia mensagem mais rápido do que eu e tem artrose, 93 anos. Sem entender muito bem como é que a coisa funciona, mas já está incluída nesse novo mundo de conexão. Então, tudo na palma da mão, mobile, permanente. Beleza, saúde e bem-estar. Nunca como agora, e nos próximos anos vamos ver isso,
a tentativa de equilibrar as fontes de estresse diárias foi encontrada por uma coisa chamada wealthy. Wellness e healthy. Saúde e bem-estar, vamos chamar assim. E a beleza, até porque ninguém, quando sai de casa, sai dizendo, eu hoje vou me preparar para sair feio. Às vezes acontece, mas o objetivo não é esse. O objetivo é a pessoa sair melhor do que entrou no dia anterior. Quando acorda de manhã, a gente olha no espelho e apanha um susto. Né? Então, saúde e beleza. E não é só visual, é interior também. Porque sabemos que pessoas que estão bem com elas próprias trazem uma energia positiva e conseguem transformar problemas em oportunidades. Pessoas com energias negativas, para cada solução, encontram 10 problemas. E, portanto, esse movimento de melhoria de autoestima, de sentimento de felicidade, ganha cada vez mais força. Com um detalhe, as pessoas estão disponíveis para pagar mais por isso. E, portanto, eu sempre uso, quem lembra das minhas apresentações, lembra que eu fecho sempre a minha apresentação com um slide de um salão de beleza, que o slogan é, entra feio e sai bonito. Nunca, como agora, esse salão de beleza esteve tão alinhado com esse comportamento e com essa preocupação do ser humano. Design uau, design bonito, mais funcional. De vez em quando eu faço apresentações lá no WTC e vou no Shopping D&D, porque a gente tem que passar por ali. Tem um monte de lojas com umas cadeiras lindas, maravilhosas. Não sei nem como sentar nelas. Então é a complexidade daquele design, não funciona. Tem que ser uma coisa bonita, sim, mais funcional. A busca da simplicidade. Quanto mais clean, melhor. Por isso é que a Apple teve tanto sucesso nos últimos anos, porque ela simplificou aquilo que era complexo. Pega no Nokia antes, como é que ele era, preto, escuro, tecla cinza, era difícil. Eles simplificaram e depois seguiram esse tom de design. Olha para um Tesla, a simplicidade que ele tem em termos de design, e aquilo tem que funcionar. Design wow, design forma e funcionalidade, fortalece a marca, fortalece a imagem e, principalmente, fortalece a experiência. Ecossustentabilidade, até porque há uma mega tendência lá atrás que fala de alteração climática. A consciência e a preocupação com o planeta e com a humanidade nunca foi tão grande. Vemos até os mais novos já chegando em casa, porque as escolas estão empoderando eles para serem mais sustentáveis, para não gastar água, para descartar corretamente, para não usar canudo. Não é que o canudo... o canudo é o bode expiatório da conversa. Todo mundo agora, o canudo, elimina canudo. Não é o canudo em si, é o que ele simboliza de movimento de transformação e consciência para um mundo mais sustentável. E, portanto, não é eliminar o canudo que vai resolver a poluição do mundo, mas é eliminar o canudo que dá o primeiro passo para a nossa consciência ser maior, porque a gente, de fato, não precisa de canudo para tomar suco no restaurante. E essa é a nova ordem mundial. Questão sustentável, individualmente, em grupo e nas empresas, é a nova ordem mundial. Regresso às origens e à nostalgia. O que era antigo virou retrô. O que era velho virou vintage. E quando eu boto uma experiênciazinha, vira mais caro. O que eu quero dizer com isso é, no mundo onde a alta industrialização, onde aparentemente com a tecnologia todo mundo fica igual, a nostalgia voltou. Voltaram os discos de vinil, voltou a foto da Polaroid, voltaram coisas que não são mais massificadas, mas são nichos que me fazem voltar atrás. Até porque, pela velocidade que o mundo tem e pelo fear, uncertainty and doubt que existe, se eu me apegar a alguns valores, algumas coisas mais antigas, eu estou um pouquinho na minha zona de conforto. Estou um pouquinho naquilo que é, aquilo eu sei o que é. Aquilo é do meu tempo. Os mais velhos da sala lembram como foi entregar o TCC da faculdade em 4 disquetes de 1.44 mega. Os mais velhos da sala, onde eu me incluo, lembram o que era a fita cassete com a caneta Bic, para rebobinar a música porque não queria gastar a bateria do Walkman. Os mais novos da sala não sabem nem o que eu estou falando. E, portanto, de vez em quando a gente vê, por exemplo, capa de celular imitando uma fita cassete. Legal, está trazendo um valor mais antigo para dar alguma segurança nesse mundo estranho, nesse mundo conectado e rápido que nós estamos vivendo. No gender, a questão da igualdade. Eu até coloquei todos iguais, todos diferentes, mas todos importantes. E a moda começou a fazer esse movimento, colocando roupa para ele, para ela e para quem for. Empresas que colocam na porta do banheiro nada. O banheiro é da pessoa que estiver lá dentro, seja ela quem for, a sua orientação não interessa nada. E cada vez mais essa consciência, temos muito para melhorar ainda, mas
melhorar a coexistência entre diferentes culturas, diferentes orientações, talvez seja a principal variável para resolver os maiores problemas do mundo. Porque são problemas de intolerância com o outro. E quando começamos a ver movimentos de tentar respeitar o circuito do outro, respeitar a diferença, começamos a entender mais. O Marcelo, nas aulas de competência, sempre fala para os alunos, fale com pessoas de outra orientação sexual, política, esportiva, de outra região, entenda. Converse com ele. Você não tem que ser ele, mas entenda a motivação e pelo menos se dê. Dê o benefício da dúvida se aquilo que move a outra pessoa não é tão relevante para ela como aquilo que move você nas suas crenças. E esse é talvez o comportamento mais forte que nós estamos começando a assistir nas empresas, essa igualdade respeitando todos. Urbanização. Eu sempre falo, eu adoraria morar na praia. Mas o 3G não chega, o 4G não roda, o Wi-Fi é lento e os clientes não estão lá, a não ser de férias. E, portanto, não tem como fugir da cidade. Ao morar na cidade, a gente procura sempre a melhoria da qualidade de vida na cidade. A gente fala, mas São Paulo é a selva de pedra. Não sei quem já fez as contas, foi atrás, eu li há um tempo um artigo que dizia que São Paulo é talvez a cidade do mundo com mais espaços verdes. Só que é muito grande, mas tem. Se formos ao pé da letra, é das cidades do mundo com mais espaços verdes. Então, quem vem a São Paulo e não vai lá na Vila Madalena, no Beco do Batman, é como ir a Roma e não ver o Papa. Então, tem lugares que começam a dar à cidade algum toque, alguma sensibilidade para tentar desfrutar ela mesma. E isso é interessante porque nós só valorizamos a cidade onde nós nascemos quando vamos embora. Eu só comecei a olhar para Lisboa, por exemplo, com outros olhos, quando eu saí de Lisboa. E vejo hoje em Lisboa um monte de coisas diferentes. Aliás, eu gosto muito mais do Brasil, todo mundo sabe. Eu tenho uns quebra-pau no Facebook de vez em quando com amigos meus de Portugal e com alguns brasileiros também, porque eu defendo mais o Brasil que alguns brasileiros e critico muito o meu país, eu posso, porque eu sou de lá, e defendo, quando critico eu defendo, mas a questão é, eu só comecei a olhar para Lisboa com outros olhos depois de ter saído. Porque Lisboa tem um monte de coisa, e São Paulo é a mesma coisa. Então, quando a gente mora na cidade, a gente começa a tentar encontrar lugares para tornar essa vida na cidade um pouquinho melhor. Trabalhamos lá da empresa para ir a pé, tomar um café na padaria, tentamos nos deslocar para lugares que sejam mais agradáveis no final de semana, em São Paulo é shopping, que eu adoro, por sinal, mas tentar encontrar na cidade os escapes à vida do dia a dia. Grupos de pertença e peer-to-peer. Ou seja, eu confio mais no par do que no tradicional P do marketing. A gente fala que os novos P's do marketing são dois. P2P, peer-to-peer, pessoa para pessoa. Par para par. O endosso ou a crítica altera radicalmente a lógica do sucesso das empresas. Há 2 semanas atrás, a gente pediu lá no supermercado o delivery, uma entrega em casa, e entregaram uma coisa fora de prazo. Enquanto a Viviane estava no telefone, no 0800, colocando CPF, contando a história e esperando receber o número de protocolo, eu fiz uma foto, postei no Facebook, e no outro dia, isso eram 10 da noite, no outro dia, às 9h30 da manhã, estava me ligando no supermercado, dizendo, a gente viu sua postagem, como é que a gente pode resolver? Ela até hoje está esperando que o 0800 volte para tentar dar o feedback, que era em 48 horas. Então, quando eu coloco isso e os pares veem, as empresas se tocam. Opa! Liga lá, não sei para onde, não resolvem, bota no Reclame Aqui. Leva 5 minutos para te ligar. Por quê? É o endosso. É a outra pessoa que conecta e, portanto, esse é um ponto de transformação também importante. Então, os novos P's do marketing não são 4, são apenas 2. Peer-to-peer. E, portanto, tudo o resto é acessório. Se alguém disser, não compra daquela empresa que eles são ruins, ou compra daquela empresa porque eles são bons. Isso influencia tudo o resto. Individualidade e privacidade. Apesar de estarmos no mundo conectado, apesar de ter amigos no mundo inteiro, eu falo com pessoas do mundo inteiro e não conheço de vez em nem sei quem é que mora do meu lado lá no condomínio. Apesar de tudo isso, há momentos que eu quero a minha privacidade. Há momentos no dia, na semana ou do mês em que eu tento me desconectar. E desconectar por 2 razões. Ou para respirar de novo, ou para ter tempo para conseguir enxergar o que está acontecendo e até validar crenças ou até transformar algumas opiniões. Não dá para fazer isso no meio da confusão. Não dá para trabalhar, não dá para ter uma visão muito clara com 30 pessoas à volta te pedindo coisas. Quem trabalha em open space sabe quantas vezes precisa se retirar do open space para ler um artigo, para pensar um pouquinho e voltar depois ao open space. Então é uma dinâmica de movimento, de flow permanente. Instantaneidade, imediatismo e impaciência. No mundo conectado,
em que o conhecimento humano vai dobrar a cada 12 horas, e, portanto, a gente vai chegar de manhã na empresa, e no final do dia, o que nós sabíamos vale metade, porque o mundo conectado produziu o dobro de informação, estamos perante a cultura do aqui e agora. Coisa simples. Vocês saem de casa, apertam o botão do elevador. Se o elevador não chega na fração de segundo que vocês acham que ele tem que chegar, o que vocês fazem? Aperta freneticamente para ver se ele chega mais rápido. Isso é uma cultura da instantaneidade. Aliás, por isso é que eu falo que ser humano é esquizofrênico e mentiroso. Se eu perguntar a alguém, você aperta freneticamente o botão do elevador? Não, claro que não, eu aperto e fico esperando. Esquizofrênico e mentiroso. Porque a gente fica apertando. Por quê? Porque eu quero agora. A gente fica na fila para pagar no caixa do supermercado, eu já fico desconfortável. Já pego o filho no colo para tentar passar na frente. Já baixa o aplicativo e marca o agendamento. Como assim só tem agendamento para daqui a 10 minutos? Cara, não é nada 10 minutos. Isso é o que você leva para fazer as compras, eu. Pois a galera da família leva um pouquinho mais, tem que agendar um pouquinho mais para frente. Mas a instantaneidade eu quero aqui e agora. Eu quero fazer o download agora. Que coisa essa internet está lenta? 30 gigas, 30 megas, 100 megas, está lento. Está sempre lento. Por quê? Porque o mundo anda mais rápido. E quando ele anda mais rápido, nós não temos tempo a perder, porque nós queremos mais coisas, mais informação, mais serviço mais rápido. O grande desafio da gestão hoje é instantaneidade. Como é que eu consigo ser real-time marketing? Fechamos o segundo nível. Estamos arrumando as tendências comportamentais. Vamos para os negócios. O que é que as empresas têm que colocar na agenda perante as transformações das megatendências e das tendências comportamentais? Desmaterialização é a primeira. Diminuição da dependência de recurso físico. Imprimir papel é cada vez mais raro. A gente manda o PDF. A gente não precisa levar uma coisa física. A gente trabalha hoje cada vez mais com os recursos digitais em vez dos recursos físicos. Há uma mudança significativa na forma de gerenciar, de gerir, de consumir e descartar recursos, porque está tudo sendo desmaterializado. Eu não tenho mais CD-ROM, eu tenho tudo desmaterializado no Spotify. Eu não tenho mais cartão de crédito, está tudo dentro de um app do Apple Pay. E por aí vai a quantidade de coisas que nós vimos e que nós somos a geração que viu essa transformação. Nós somos a geração que viu a fita cassete virar CD e que viu o CD se desmaterializar. Que viu a fita VHS virar DVD e que viu o DVD se desmaterializar em Netflix e outras soluções. Desmaterialização é um desafio crítico nas empresas para tentar responder de forma rápida às necessidades do mercado. Mobile first, até pelo comportamento lá atrás. O que não for mobile tem um problema para resolver. Nunca como agora a transformação digital foi tão importante. Aliás, eu sempre falo que é mais transformação do que digital. Porque a tecnologia é commodity, todo mundo pode selecionar e implementar. Mas mudar a cabeça das pessoas para a indústria 4.0 é um grande desafio. E alguns clientes aqui na nossa sala hoje estamos vivendo juntos essa jornada. Como trazer um negócio do século XVIII, XIX ao XX para um negócio desmaterializado, totalmente mobile, gadget dependente, na palma da mão. Terceiro, liderança exponencial e mais exponencial compartilhada em empresas cada vez mais horizontais. Aquele modelo hierárquico, muito top-down, em que o chefe manda e o outro implementa e o outro segue, vocês estão vendo as notícias nos últimos dias, está condenando empresas no mundo inteiro. Trabalhamos cada vez mais em engajamento, cocriação, colaboração, a retenção de talento, que depois o Veras e o Basaglia vão falar, tem muito mais a ver com este desafio de liderança, em que ela é cada vez mais mentora e cada vez mais orientadora do caminho e não tanto uma impositora de regras. Esse é um desafio gigante na cultura das empresas. Como fazer essa liderança mudar a cabeça, sendo que as lideranças de primeiríssima linha têm o mindset da terceira e da segunda revolução industrial. Para quem isso ainda está difícil. O Nelson, nosso coordenador pós-MBA, sempre fala nas aulas de pós-MBA que, por exemplo, a cultura digital dos conselhos das empresas é muito baixa. 84%? 84% dos conselheiros no mundo não têm cultura digital. Olha uma liderança de uma companhia tomando decisões longe de uma realidade chamada quarta revolução industrial. Como gerenciar isso? Temos que tornar as empresas mais horizontais. Negócios e empresas é um palavrão criado na Inova, clientocêntricas. Sempre se falou que o cliente estava no centro das atenções, mas todos sabemos que isso era uma grande mentira. O que estava no centro das atenções era o processo para ferrar a vida do cliente.
Liga lá no 0800 e vê quanto espaço você tem que fazer para conseguir chegar a algum lugar. Hoje, conhecer o cliente, mapear a sua jornada, identificar as suas necessidades, descobrir o que nós chamamos de job to be done, por que é que nós somos contratados para resolver um problema, é transformar a cultura do product-oriented para uma cultura de client-oriented. Antes de eu criar um produto ou um serviço, deixa eu ver o que é que o meu cliente precisa. Deixa eu ver o que é que ele quer. Será que ele quer aquele produto daquela forma como eu sempre fiz? Ou ele precisa de outra abordagem? É um desafio também da gestão. Bom, essa sendo a Inova uma empresa, escola e consultoria ligada à inovação, não tinha como não estar na agenda. Nunca como agora a cultura de inovação e a inovação disruptiva foram tão importantes para a empresa. Inovação, a gente coloca ali, não é ideia nova em ação, é um mindset. Ah, eu vou colocar um software para gerenciar ideias. Ok, mas o teu time ficou preparado para gerar ideias? O teu time está engajado, empoderado para gerar as ideias? Então, vamos para o mindset. Cultura de inovação é mindset e a inovação, na nossa opinião, é talvez a única variável que vai garantir a sobrevivência das empresas na próxima década. Quem não tiver inovação na sua agenda vai ter grande dificuldade de conseguir ultrapassar aquilo que são os desafios que estão pela frente. Cocriação e colaboração. A ideia do bilhão, o Vera sempre fala isso, a ideia do bilhão está nessa sala. Mas está 2% nela, 3% nele, 4% nele, 1% nela, 2% em mim, 3% nele, porque cada um tem um recorte e, portanto, a capacidade de juntar todo mundo de forma mais ágil, de forma mais lean, como a gente quiser chamar, é um desafio também de partir os centros de poder nas empresas, tirar as hierarquias muito estruturadas e colocar todo mundo para gerar valor junto, não só colaboradores, mas também parceiros, clientes, fornecedores, amigos, todos dentro dessa dinâmica. Poder das marcas e das histórias, até porque lá atrás falávamos de nostalgia. E, portanto, nós compramos marcas, por isso é que não colocamos em perspectiva quanto estamos pagando, por exemplo, pelo litro de toner da impressora. Se fizerem a conta, são R$5.000 o litro de toner da impressora, porque ele é lá R$200 o tonerzinho de 10 ml, faz a conta, vai para não sei quanto. Por quê? Porque a marca se sobrepõe ao produto, os valores da marca. Os valores, o storytelling, a história que a marca conta. E a capacidade de contar histórias faz a diferença entre escolher o produto da marca A ou o produto da marca B. Gestão da felicidade. A gente sempre fala que nós somos, cada um de nós nessa sala, gestores de sorrisos. Nem sempre conseguimos entregar a felicidade, mas trabalhamos para isso. A inteligência emocional é muito mais importante. E eu não vou me alongar aqui, porque depois falamos de competências, mas as competências comportamentais serão cada vez mais relevantes, até mais importantes que as competências puramente técnicas que as escolas ensinam. Quando eu cheguei na FIA, um grupo de alunos me perguntou, professor, precisamos usar a ABNT? Eu falei, cara, eu não sei o que é a ABNT, eu não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe. Não gaste tempo formatando um documento em Arial 12 em espaçamento e-mail para perder ponto, porque é um software que resolve isso. Invista tempo para saber se o seu conteúdo agrega valor, resolve problema, é transformador, é inovador. E, portanto, é muito mais uma gestão de felicidade, de soft skill, de questão emocional. Reputação, porque as empresas são aquilo que os clientes dizem que elas são, então mais do que falar, fazer e comprovar. A gente não coloca em causa que quando eu compro na Amazon, aquilo chega, porque eles construíram uma reputação de que aquilo chega. E, portanto, a lógica é trabalhar muito mais em reputação, que é um ativo intangível. Eu posso ter o melhor produto do mundo, mas se a reputação for ruim, ninguém vai querer comprá-lo. Customização radical, e a palavra é radical mesmo. Quando me falam numa loja, mas isso está saindo muito, todo mundo está comprando. Vocês sabem, nessa sala, principalmente as meninas, a dor de cabeça que é quando chega no casamento de alguém e vem outra menina com um vestido igual. O humor muda. No outro dia, uns 2, 3 anos atrás, num casamento, estavam 2 meninas com o mesmo vestido na mesma mesa. Na minha, por sinal. Vocês imaginam a energia que ficou? Eu falei, gente, já que vocês estão as duas xerox uma da outra, vamos assumir e levar isso na boa? Então, elas tem 2 opções. Ou vão juntas pegar os pratos e são siameses, ou vai uma de cada vez, só para dar a ideia de que você está comendo muito. O desafio é personalizar. Oferecer cada vez mais possibilidades de cada pessoa colocar na agenda aquilo que ela gosta. Tempo real time, o tempo do aqui e agora. Lembra da cultura lá atrás, da cultura da instantaneidade. Não adianta não conseguir monitorar, tratar a informação no tempo real para entregar para a pessoa. Aquilo que ela precisa. O Nelson ontem contava na aula lá que como ele comprou muitas Pandoras,
recebeu uma informação, com tanta peça de Pandora que você comprou, você já deve ter enchido aquela que você tinha, no caso da esposa. Você não quer outra? Isto é real-time marketing. Isto é a capacidade de antecipar. Ele quase, é verdade. E ele ficou com mais uma pulseira. Ou seja, a ansiedade dele agora é preencher a segunda pulseira. E, portanto, o real-time marketing acelera a vontade de querer consumir mais ou de querer viver mais as experiências. Escritório flexível. Trabalhar à distância, até na linha com o que falamos há pouco da mobilidade de nômades urbanos. Aumenta o foco, se eu puder trabalhar de qualquer coisa office, se a cultura da empresa me permite isso, eu consigo trabalhar melhor. O omnichannel e online e offline é a mesma coisa. Não tem mais espaço na empresa para dizer, não, o online é o TI que resolve e o offline é o marketing que resolve. É tudo filho da mesma mãe. Aos olhos do consumidor, o site, a loja, o folder, o comercial na televisão, o vendedor, o e-mail, o WhatsApp, é tudo filho da mesma mãe. E não tem mais aquele papo de dizer, mas é o sistema. Você vai na loja, fala uma coisa, liga para o 0800, fala outra, e o sistema não bate o A com o B. Não tem como. Precisamos integrar cada vez mais isso. Não tem gestão sem métricas. Ontem falávamos no pós-MBA, na aula de gestão de pessoas, a importância das métricas também na gestão de pessoas. Não tem como, tem tanta informação disponível que nós precisamos trazer o Analytics, aproveitar a elevada disponibilidade de informação para tomar melhores decisões, para saber para onde ir, para onde não ir. Relacionamento proativo que é diferente de encher o saco. E a fronteira é muito tênue. Dizer, não, agora eu tenho base de dados do consumidor, tenho o WhatsApp dele e eu vou disparar informação todo dia. Eu compro tênis pra caramba, e tem uma loja que vende e de vez em quando ele manda, descarrega tudo. Gente, só tênis. Não manda sapato, não tênis. E eu vou dando a porrada para eles serem proativos nos tênis. Aí ele já entendeu. Luiz, chegou esse, gostou? Puta, esse gostei. Dos 30 que chegaram, eu vou te mandar 2 para você ver se você gosta. Então é uma proação diferente de estar mandando os 30, porque eu vou ficar irritado, vou ter que pagar 28, e não vou comprar nenhum, porque fiquei irritado porque recebi 30. Então essa proatividade é também importante. Transformação digital, na pauta. Na verdade, inovação e transformação digital estão cada vez mais juntas. Desenhar a jornada do cliente, trazer para dentro da empresa uma consciência de digitalização e, principalmente, selecionar as tecnologias que fazem sentido. Chatbot pode fazer sentido para umas empresas e não para outras. RPA para umas e não para outras. Inteligência artificial para umas e não para outras. Evitar a moda de dizer agora todo mundo tem que ter chatbot, bota para todo mundo. Vamos gastar uma grana e metade das empresas não precisa disso. Então precisamos entender quais são as tecnologias que eu preciso e que eu posso utilizar para a minha transformação digital. Mindset startup. Independente do tamanho da empresa, ela tem que ser ágil, ela tem que ser flexível. O que as startups têm de bom é que elas são rápidas. Elas testam, erram e continuam. Uma empresa grande leva muito tempo a fazer isso. Por isso que a gente vê tanta aproximação de empresa grande a startup, na minha opinião, nem sempre da forma correta, porque depois não consegue extrair disso alguma coisa. A gente vê agora um monte de missões para o Vale do Silício. É mais ou menos como ir no jardim zoológico e não conseguir trazer a girafa para casa. É a mesma coisa. Você vai lá, se vê um monte de coisa bacana, depois você chega na sua empresa e não consegue implementar, porque a cultura não está preparada ainda para esse movimento. Precisamos fazer essa jornada para trazer a girafa para casa. Flexible Strategic Thinking. Não tem como traduzir isso em português, mas eu lembro quando, em 98, eu trabalhava em Paris, num projeto da Renault chamado Renault Visão 2010. Eu era da agência e estava dentro do projeto. E em 98, olhando para 2010, 12 anos, era lá no futuro. Hoje a gente sabe que planejamento estratégico tem que ser revisto a cada 3 meses. Em novembro, começamos para fazer o orçamento do ano seguinte, que em fevereiro vai na versão 4.1. Porque a coisa está sempre em movimento. Então eu sempre falo para os meus alunos, esquece objetivo, prazo e orçamento. Trabalha bem, trabalha focado, o objetivo vai ser atingido, o prazo vai ser cumprido e o orçamento o resultado vai acontecer. O que é uma mudança grande e flexibilidade é extremamente importante. Reta final para as tendências emergentes. Vamos com 50 e poucas tendências apresentadas aqui, ainda tenho 25 minutos para depois os takeaways. Quais são as tendências emergentes? Que são 22. Tecnologia, até porque estamos no quarta revolução industrial, estamos no mundo conectado, tecnologia exponencial. O que é tecnologia exponencial? Ela dobra de tamanho a cada 12 e 24 meses, cai para metade o preço e as pessoas têm que se adaptar a isso. E, portanto, o nosso desafio
não é só implementar a solução tecnológica, é preparar as pessoas para essa velocidade que a tecnologia está trazendo. Quando falamos ali em cima, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, internet das coisas, internet de tudo, o IoE é a evolução do IoT, porque internet das coisas, mas as pessoas estão conectadas. Eu não sou uma coisa, sou uma pessoa. Internet of everything, são pessoas com pessoas, pessoas com máquinas, máquinas com máquinas, máquinas com pessoas. E isso é algo que começa a ficar cada vez mais forte na nossa vida, até pela velocidade de informação e difusão de informação que está acelerando. Empreendedorismo crescente. Nunca como hoje na história da humanidade se criaram tantas empresas e vão continuar a criar mais. Por quê? Porque empresas que não conseguirem mudar a sua cultura para um movimento mais ágil não vão conseguir reter talento. E o talento vai criar a sua própria empresa. É outro mito se dizer, não, as startups, a molecada é que faz as startups. Elas começam as startups, mas as startups que deram certo na história são as startups com pessoas que estão no período, no intervalo de idade de 30 a 40 anos e muitas vezes de 40 a 50 anos. Por quê? Porque tem uma experiência, porque tem frustração, porque tem vitória e tem melhor conhecimento daquilo que vai fazer sentido. E, portanto, a insatisfação com as empresas nunca foi tão grande. Aliás, o Lars, à tarde, vai mostrar o percentual de pessoas nos Estados Unidos procurando emprego e insatisfeitas com o emprego que elas têm hoje. E os números são assustadores. E, portanto, empreendedorismo será mais um escape, não só para resolver a questão das crises, mas principalmente para resolver as questões do mundo. Carreiras longas diversificadas. O Bas Agda sempre fala que as pessoas esperam na sua vida ter de 10 a 12 carreiras ou profissões diferentes. Quando eu tinha 15 anos, a minha avó, que tem 93, me dizia, meu filho, estude, arruma um emprego para a vida e cala a boca. Eram as 3 coisas que ela me falava. Porque ela trabalhou 50 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa na mesma sala com os meus colegas. Hoje sabemos que isso não é mais assim. A geração mais nova, se não for desafiada, se não for provocada, imediatamente procura outro caminho e teremos carreiras longas, porque vamos durar 120, 130, 150 anos e vamos querer diversificar o nosso conhecimento e trabalhar em outras áreas e mapear outros conhecimentos. Smart and autônomos. A questão hoje até irrita muitas vezes. A pessoa troca um WhatsApp com outra pessoa, um cliente que for, e de repente essa pessoa já aparece como recomendação na rede social. Há alguma coisa automática, autônoma sendo desenvolvida, que não é só carros autônomos. Quem usa smartwatch sabe o quanto o smartwatch já é autônomo e quase decide por você. Levanta e respira 2 minutos. É o que ele manda. Para e não sei o quê. Chegou o e-mail e, de repente, aquilo saiu do nosso controle. Quando eu chego no carro, assim que eu ligo o carro, aparece no celular. 23 minutos para chegar em casa. Como é que ele sabe que eu vou para casa? 98% das vezes, eu vou para casa. As outras eu vou dar aula, tá? Não fica estressado. Então, essas soluções automatizadas ganham cada vez mais força. Carros autônomos, casas autônomas, cada vez mais inteligentes. Tudo isso tem um caminho de crescimento importante. Agrobusiness inteligente e indústria 4.0, a gente junta aqui as duas. Porque a automação, o digital farming ou digital industry, está na pauta. Empresas no agronegócio, empresas na indústria como um todo, estão colocando na agenda a capacidade de trazer a tecnologia para mapear transformação, gerar conhecimento, ajustar a informação e tomar decisões. A 4ª revolução industrial é a fusão das dimensões físicas, biológicas e digitais. Lembrem da mega tendência Humanos 2.0. E, portanto, essa evolução natural é para ter agrobusiness mais inteligente, em que a máquina faz tudo, e na indústria também as pessoas vão apenas controlar o movimento e não precisar verdadeiramente estar lá apertando botões. Propósito, ética e autenticidade. No mundo tecnológico, em que tudo pode virar commodity, nunca como agora, propósito. A relevância do porquê que eu existo. O que é que você tem que mais ninguém no mercado tem? Linkado com job to be done, com a capacidade de entender a motivação que leva o consumidor para comprar, está na pauta. Ética, porque não vale tudo. Apesar da tecnologia permitir fazer tudo, não vale tudo. E, como o nosso professor Max da Inova fala, o que faz as pessoas boas são as câmeras. E, portanto, alguém está vendo o que você está fazendo, é bom que você se comporte. E isso tem fortalecido o sentido ético das empresas e das pessoas. E a autenticidade, que surge com a economia da experiência para dar mais autenticidade aos produtos. Então, começamos a ver, por exemplo, no supermercado, as maçãs não são todas iguais.
Uma está mais amassada, uma é maior, uma é menor, uma não é tão redondinha. Não tem problema, é a autenticidade do processo. Começamos a ver nas campanhas de comunicação pessoas de todos os formatos, tamanhos, cores, pesos, e é autêntico. E nós valorizamos cada vez mais isso. Gamification. Gamificação não é só no jogo online com os amigos e tal. Por sinal, na Europa, dos grupos de gaming online que mais está dando carta hoje, são 6 pessoas, o mais novo tem 68 anos, o mais velho tem 76. E estão ganhando da molecada, porque estão solidão, não é? Estão aposentados e de repente começaram a jogar. Gamification saiu do mundo apenas do entretenimento para o mundo empresarial. A vida hoje é um jogo. E o gamification é a dinâmica dos jogos para melhorar engajamento, para melhorar a performance, para melhorar o resultado e fazer as pessoas ficarem mais envolvidas com o que está acontecendo. Vestíveis e, mais do que vestíveis, implantáveis. Chips de monitoramento, chips de rastreamento, chips de lentes de contato, implantes cerebrais, RFID, que fazem pagamentos, acessam espaços, monitoram sinais vitais, batimento cardíaco, pressão, fadiga, cansaço, foco, felicidade, serão massificados na próxima década. E, portanto, teremos outra abordagem de gestão, até na forma de trabalhar no relacionamento humano. Omnichannel e o touchpoint integrado. Vimos o omnicanal online e offline lá atrás como a tendência de business. Nos próximos 12 meses, quem não tiver os seus touchpoints integrados vai ter dificuldade em sobreviver. E o omnicanal não é novo. Ele está na pauta faz 5, 6, 7 anos, mas ele não está sendo praticado. Vai começar a ganhar mais força agora, quando as startups começaram a ganhar mais relevância e o cliente começou a exigir mais integração. E, portanto, eu estou num site, vou para o app, eu troquei de carro há um ano atrás, e a experiência foi maravilhosa. Porque eu passei na loja, domingo à tarde estava fechada, tirei o nome, cheguei em casa, depois na segunda, num pedaço de tempo, abri o site, disparou um chat, falei com a menina pelo chat, passei para o WhatsApp com ela, me mandou os dados por e-mail, por telefone confirmaram um conjunto de informação que era necessária em mim e na empresa, e 5 dias depois eu fui na loja e tudo aquilo conversou. Não estamos falando de uma loja de marca, é uma multimarca normal. Eu falava, cara, Mel, me explica aí, como é que foi esses touchpoints todos? Luiz, a gente tem que se virar. A concorrência é muito forte, vender carro não está fácil, e, portanto, não é mais eu esperar que a pessoa entre aqui na minha loja para ver o carro. Eu estou onde for necessário. Isso é interessante, porque a tecnologia está à disposição de todo mundo. O que muda é a cabeça. Na cabeça daquela empresa, que são 3 pessoas, que tem lá 10 carros para vender de cada vez, eles entenderam essa importância de integrar os pontos de contato. Educação híbrida. Falaremos amplamente de educação hoje à tarde, mas a educação híbrida é o mix online e offline, é o mix de educação ao longo da vida e é o mix de tentar trabalhar conteúdos que se integram entre si. Não mais trabalhar coisas separadas e estigmatizadas, enfiadas em caixinhas, para dizer, agora você vai estudar biologia, agora você vai estudar geografia, agora você vai estudar matemática. Como é que isso tudo conversa? Como é que, no ensino, de uma forma geral, eu consigo manter uma base permanente de conhecimento, mantendo a pessoa atualizada àquilo que está acontecendo? 3 R's. Reuse, recicle e reutilize, que reforça aquilo que nós falamos lá atrás de economia compartilhada, de ecosustentabilidade e de transformação ambiental. E olha como as coisas se conectam. Transformação ambiental, aquecimento global na mega tendência, comportamento ecossustentável na comportamental, a importância da economia circular, de olhar para as empresas como é que fazem isso, e esses 3 R's assumindo hoje importância crítica na gestão das empresas. É bem diferente da realidade do século XX. Bem diferente. Isso está ganhando força e na próxima década vai ser bastante importante. Computação quântica. O grande desafio ontem, o Léo soube à noite o que foi conseguir mandar a apresentação. Essa apresentação está aqui o dia inteiro, tá? A minha e todos os outros. Pesa 420 megas, 250 slides. Não deu para mandar por e-mail, porque não vai por e-mail. Tem que subir na Dropbox para ele baixar na Dropbox. Mas aqui levou tempo para baixar, teve que gravar na pendrive. Computação quântica vai resolver esse problema. Passamos a ter quantidade e velocidade. Grande capacidade de transformar conteúdo e de mandar rapidamente informação. Até por quê? Porque todo dia se processa e se produz muita informação. Tem cada vez mais conhecimento disponível. Como é que eu arrumo isso tudo? Bota em pendrives, em HDs externos, os computadores não aguentam, como ficam mastigando ali, precisamos
ver que na próxima década teremos muito mais na nossa mão computadores quânticos para conseguir produzir grandes volumes de informação e compartilhar essa mesma informação. Matéria programável. Não é mais só o computador, não é mais o software, mas é a roupa, que vai mudar de cor dependendo da hora do dia, que vai mudar de textura dependendo do tempo que eu tô vivendo. Se está muito quente, ela abre os poros. Se ela está muito fria, ela fecha para ficar mais quente. Matéria programável. Teremos plástico maleável. Teremos computadores tridimensionais. Teremos faxes tridimensionais. Teremos um conjunto de coisas em que, no limite, tudo o que eu tenho aqui eu posso programar. Eu posso programar essa carpete aqui para daqui a pouco, quando eu estiver nos 5 minutos finais, ela trocar de cor para me dar um sinal de que é diferente. Não precisa de digitalização, ela está imbuída em tudo o que é a nossa vida. Edição do DNA. Vai ser possível, num primeiro impacto, a medicina está tratando isso, mas vai ser possível desenhar o filho que vocês querem. Eu quero um filho louro de olho azul. Como eu não consegui desenhar, tive que arrumar uma mãe que me desse o filho de olho louro de olho azul. Foi difícil encontrar. Teve vários testes, tentativa e erro, durante muitos anos. Mas no futuro, a gente tem a possibilidade de desenhar o filho. Nós vamos ter a possibilidade de dizer, se na família há um histórico de alergia, eu vou mexer no DNA daquela criança para ela tirar aquela alergia, ela nunca vai ter aquela alergia hereditária na vida. Então, do ponto de vista da medicina, ele vai trazer grandes transformações e vamos poder fortalecer o ser humano, porque precisamos de seres humanos mais fortalecidos para enfrentar o que está aí, principalmente em termos de tecnologia. Temos nanotecnologia e miniaturização. Pensem, olhem para o smartphone de vocês e desmontem ele na cabeça. Vejam quantas coisas ele faz. Agora andem 15 anos para trás e vejam quantas coisas vocês precisavam botar numa mochila para fazer mais ou menos 10 ou 15% do que ele faz hoje. Nanotecnologia é isso, o poder da miniaturização. O smartwatch, o primeiro smartwatch de 2015, tinha mais capacidade que o iPhone 4 de 2010. Que, por sua vez, já tinha mais capacidade que o computador que, nos anos 80, coordenava os voos espaciais da NASA. Então, hoje, na mão, no nosso smartphone, nós temos mais poder do que há 20, 30 anos atrás a NASA tinha para enviar foguetes para a Lua e para o espaço. Então, essa miniaturização tende a crescer cada vez mais. Reduzir o tamanho, aumentar a capacidade. Fintechs e criptomoedas estão na pauta, mas o que mais vai fazer disrupção aos nossos negócios é uma coisa chamada blockchain. O livro Razão da Transparência. Fintechs estão mostrando, as financeiras tecnológicas, que os bancos têm problemas graves para resolver. Elas estão simplificando a vida dos usuários. Criptomoedas, não sabem só blockchain, mas criptomoedas estão chegando como outra forma de pagamento, e o blockchain, por cima de tudo isso, vai tornar tudo transparente. E, portanto, eu vou saber que aquele produto que eu comprei no supermercado, onde ele foi produzido, como ele foi transportado, quem processou, quem embalou, quem mudou, e se alguém quiser mexer na estrutura, não consegue porque ela é distribuída. Então, ninguém consegue mais adulterar coisas. Um cliente nosso de consultoria dizia, semana passada, Luiz, um dos nossos maiores clientes comprou uma empresa de blockchain e quer fazer daqui para frente toda a nossa transação com blockchain. Eu não sei nem o que isso é. Eu mostrei um vídeo para você, entendeu? Estamos ferrados. Não, só estamos ferrados se não fizermos. Se fizermos, vamos dar certo. Então, essa é uma das grandes transformações. Health techs e manipulação genética. A questão da e-saúde e a questão cada vez mais, as tecnológicas na área da saúde. Vai haver softwares, aplicativos que vão fazer o nosso check-up direto ali num dia, sem precisar de ir lá no hospital A ou B. Eu boto ali na mão, faço o bafômetro para lá e ele me dá toda essa informação e me fala até do ponto de vista de alimentação o que eu posso ou o que eu não posso fazer, o que eu devo ou o que eu não devo comer. Multiculturalismo de religiões, o Brasil vive isso desde sempre, mas a Europa está vivendo uma dor grande. A Europa está hoje vivendo um choque de culturas, um choque de religiões muito forte, que obriga a entender algumas das verdades absolutas que foram regra durante muitos anos e que hoje não são mais. E, portanto, com grande mobilidade humana, pessoas
trabalham em outros lugares, em outros continentes, em outros países, em outras cidades, levam as suas convicções, as suas experiências, suas culturas, suas religiões e se misturam com as pessoas de onde elas chegam e criam novas dinâmicas, criam novos laços, novas realidades, que colocam em causa muito do que era o nosso conhecimento e a nossa verdade absoluta do ponto de vista de gestão de negócios. Vidas sociais, a gente fala que se não está na internet ou se não está no Facebook, não aconteceu. O mundo digital tem se sobreposto ao mundo físico. É mais importante o que você posta para as pessoas verem do que você está vivendo naquele momento. E não é uma crítica. Tá? A gente na Inova não emite juízo de valor. Nós mapeamos o fato, é um fato. As pessoas dão mais importância ao mundo digital do que ao mundo físico. Não tem qualquer problema. Se a gente entender que isso pode ser usado de forma positiva para o nosso negócio. E isso é interessante porque muitas vezes dizem, mas espera aí, mas é ruim estar conectado. Não sei se é ruim. Cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha. Eu acho que não, acho que é muito bom porque a pessoa consegue oxigenar melhor o seu dia a dia, mas precisamos também saber de que forma tratar e trabalhar essa dinâmica de mundo conectado. Novas configurações familiares, um trabalho que a gente fez durante 5 anos com a Leroy Merlin aqui no Brasil, onde saiu uma visão muito clara de que a família não é mais só o pai, a mãe e o filho. Tem outras configurações, até por uma questão de no gender lá atrás, até por uma questão de multiculturalismo e multireligião. Temos famílias múltiplas, hospedeiras, homossexuais, adotivas, comunitárias, dançadores, monoparentais, nucleares. E a questão é, imaginem, pegando o caso da Leroy Merlin, Leroy Merlin, como é que eu gerencio um portfólio de produtos para casa com tanta galera diferente? Com tanta gente com expectativa, com motivação, com desejo diferente. Eu tenho que saber ajustar até a forma de comunicar. Hotel, resort, como é que eu trabalho essas dinâmicas? Temos novas configurações familiares, muitas delas até não estão sendo atendidas pela maioria das empresas. A gente está formatando aquele segmento tradicional da classe ABC1, dos 25 aos 55 anos, casado e com filho. E achamos que aí reside todo o mercado do mundo. Esquecendo coisas como great talent, pessoas com mais de 65 anos, aqui para o nosso, não é porque você tem mais de 65, é porque o Nelson defende e muito bem o great talent, falaremos dele como os negócios do futuro ao final do dia. A galera mais jovem e tantas outras orientações que estão na ordem do dia, como trabalhar isso. Avatares e holografia. Eu, daqui a 5, 6, 7 anos, não vou estar aqui fisicamente. Vou estar em casa e vai ser um holograma que vai estar aqui fazendo a apresentação. E vocês não vão estar aqui também. Vão estar em casa e os hologramas vão estar todos sentados aqui. Não sei como é que o café vai ser, Jorge. Vai ser um café digital, talvez, para os hologramas poderem tomar o café no final. A gente vê hoje a Siri, a Cortana, a Alexa, tantos ajudantes que estão aí nos apoiando na gestão da agenda, o que for. E cada vez mais a massificação dessa holografia, desses avatares, vai estar na ordem do dia. Por sinal, o Grupo Sol Panambi, que está aqui representado em peso, tem uma coisa chamada Elizabeth. Eu recomendo muito que vocês usem a Elizabeth, que está ainda em beta teste, certo, meninos aqui na frente? Está em beta teste, mas que já é um super apoio para a gente conseguir ter informação, tempo e tal. Agora a galera do Changemakers ficou feliz, hein? Aí, estamos juntos, né? Então é importante, porque não é só a Microsoft ou a Apple. É o time aqui que está pensando, como é que eu vou dar um aplicativo, um software, uma ferramenta para ajudar a melhorar, a simplificar a vida dos meus clientes. Tem mais ideias maravilhosas que eu não posso falar pela questão da confidencialidade. Recursos energéticos. Estamos fechando o livro do combustível fóssil. Estamos abrindo as novas energias. Não necessariamente só energia solar ou eólica, mas talvez fontes alternativas de energia em outros planetas, importar de outras galáxias e provavelmente trabalhar com matérias-primas que aqui no planeta ainda não olhamos para elas com algum detalhe. Nos negócios do futuro à tarde, vamos falar de uma delas que vai fazer uma disrupção geral a tudo que nós estamos conhecendo. E, portanto, depois de 2 anos de pesquisa, de trabalho, de acelerar a informação, de trocar ideia, de usar, no bom sentido, os nossos parceiros, clientes, alunos, amigos, para recolher informações, chegamos neste mapa. Vamos dizer, este mapa é um mapa que não mexe mais até 2030? Não, é um mapa que hoje aponta a próxima década. No ano que vem, talvez a gente faça um ajuste. Uma coisa entra, uma coisa sai, outra agrega força, outra se desagrega, outra se junta. Mas é uma dinâmica permanente que tem como grande objetivo, nós temos 2 grandes objetivos, que é, primeiro, mostrar que o futuro não é uma caixa preta.
O futuro, para quem quiser olhar para ele com olhos corretos, ele está mapeado. E segundo, deixar que isso seja uma ajuda para a tomada de decisão. Quais são os meus key takeaways, os meus ensinamentos que eu queria deixar aqui nessa primeira parte, dentro daquilo que é a visão da Inova sobre o futuro? Primeiro, estamos vivendo a maior transformação da história da humanidade. Não tem na história outro momento tão transformador como aquele que nós estamos vivendo. O Vera sempre fala isso, eu gosto dessa frase dele. Eu queria estar me formando agora com 22 anos. Porque o que vem pela frente... Se a gente acha que a última década mostrou mudanças, a gente não viu nada ainda. O que vem pela frente, acho que ficou claro nesta apresentação, é muito mais desafiador do que aquilo que nós vivemos até agora. A gente vai viver um conjunto de coisas e nós vamos viver isso. Os nossos avós, os nossos bisavós, eles viam uma ou outra mudança na sua vida. Hoje nós estamos vivendo mudanças todos os dias. Aliás, a Barça, se continuasse a existir, tinha que imprimir uma atualização por dia. Por dia recebíamos um livro da Barça lá em casa. Os mais novos não sabem nem o que eu estou falando. A Barça, os mais novos da sala, quando eu expliquei a minha sobrinha o que era a Barça, ela falou: tio, isso é uma Wikipedia impressa? É uma Wikipedia impressa. E ela falou: mas tio, mas quando você imprime, ela se desatualiza? Pois é. Por isso é que você vê que a Barça perdeu a sua relevância. Então, é uma transformação profunda e temos dois caminhos. O caminho 1 é a gente sair dessa porta e fazer um suicídio coletivo. Até porque tem a ponte aqui do lado, é fácil, pula todo mundo junto e resolve o problema. O segundo caminho é o hashtag aceita que dói menos. O futuro chegou, ele não é mais futuro, ele é presente, ele está nas nossas vidas, está nas nossas empresas, está no nosso dia a dia. Então é bom que a gente se capacite disso, conscientize disso e comece a tomar decisões para aproveitar a beleza que este mundo do futuro está trazendo. Segundo, podemos aprender com o passado, mas não podemos mudar o passado. As empresas estão muito mais preocupadas com o seu histórico, com o espelho retrovisor, e muito relevante, muito olhando para o benchmark, que é o espelho lateral. Deixa eu ver o que é que o meu concorrente está fazendo. Cara, mas lá atrás eu fiz dessa forma. Sempre foi assim, sempre fiz desse jeito. Não adianta. No passado você aprende. No futuro é onde você vai viver o resto da sua vida. Então é bom que a gente mude o foco de, em vez de jogar 90% do passado e 10% do futuro, 10% do passado, aprende com os erros e olha 90% do futuro. Essa também é um pouquinho da nossa missão. Sempre falo que a Inova tem como missão evangelizar todo mundo para a importância de olhar para o futuro. As tendências estão aí e elas são claras. Mas elas sozinhas não fazem nada se o board, o acionista, o presidente, o diretor ou quem tem o poder de gestão não tomar a decisão para a mudança acontecer. Não adianta dizer, é a crise, é a digitalização, é não sei o quê. Cara, tá aí. Só não vê quem não quer. E, portanto, é muito mais uma decisão de gestão para dizer, vamos lá, o mundo está aí, o que é que a gente precisa fazer? Vamos tomar decisões, vamos trabalhar nelas. Mais do que adotar tecnologias, é importante adotar uma cultura. Hoje falaremos muito mais da importância das pessoas, das culturas, do que puramente a tecnologia. A gente vê muitas empresas no mercado fazendo grandes eventos mostrando a solução tecnológica. Nós somos da fase anterior. Tecnologia não serve para nada se não souber o que fizer com ela. Se eu não conseguir preparar as pessoas para trabalhar nela. Mais transformação do que digitalização. Quando falamos em transformação digital, nós defendemos muito mais transformação do que digitalização. Precisamos ter claro que a digitalização tende à comoditização. Uma revolução industrial é isso. A segunda revolução industrial padronizou as fábricas. A quarta revolução industrial tende a padronizar a conectividade. E, portanto, se ela padroniza, o desafio é o que é que eu faço de mudança em termos de aplicabilidade disso. É como chegar no MBA. Quando eu acabo o MBA, todo mundo leva a mesma informação. O desafio é o que cada um faz com ela no seu dia a dia e como é que transforma essa informação em conhecimento. Então é muito mais transformação do que pura digitalização. E essa é a primeira visão do dia, uma visão ambiciosa, em primeiríssima mão. Aliás, só quem viu esse relatório, e essa apresentação ninguém viu. Na verdade, nem o Vera, ninguém viu essa apresentação especificamente. O relatório eles receberam domingo passado, vocês terem uma ideia. E o parceiro do DCI, que recebeu anteontem para fazer o artigo de ontem, para fazer um infográfico que está disponível. Temos 76 tendências disponíveis. O objetivo é pegar nelas, começar a refletir no meu negócio, na minha empresa, na minha vida, o que eu posso fazer com elas. Para fazer alguma coisa com isso,
temos um resto de dia para ser apresentado. Eu chamo a Renata, nossa mestre de cerimônias, para dar continuidade. Gente, muito obrigado, bom resto de dia.